E aí, gente, tudo certo? Espero que sim. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem esse período aí de recesso para poder oxigenar o cérebro com outras coisas e tal, mas que vocês não tenham perdido o ritmo aí de ver como é que estão as coisas no país, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem sai, quem não sai do governo, etc. Porque é aquilo, né, galera? Tipo, de nada vai adiantar a gente passar por tudo isso se a gente não tirar algum tipo de aprendizado, né? Então é saber se apropriar da situação, saber fazer a leitura de conjuntura, uma análise de conjuntura, ver o que está acontecendo, para a partir daí vocês irem desenvolvendo cada vez mais a análise crítica de vocês. Eu tô com saudades, viu? Nossa, é complicado ficar nessa questão da quarentena, ainda que seja extremamente importante, né? Tô aqui levando essa vida de quase youtuber, então depois curtam e compartilhem, brincadeira, né? Enfim, mas é difícil fazer vídeo, é difícil mexer com essas tecnologias. Eu tenho ainda certa habilidade para isso, mas mesmo assim, nossa, é complexo. Enfim, a gente vai aprendendo a lidar com a equação de acordo com o momento em que ela se apresenta na nossa vida, né? De uma maneira ou de outra, é aquilo que eu falei antes, assim, que a gente torne esse processo um aprendizado, tanto de coisas que a gente gostaria que continuassem acontecendo mesmo depois desse período aí de quarentena, como também aquelas que a gente gostaria que não voltasse a acontecer e que aconteceram durante esse período de quarentena. Tem uma série de coisas que eu acho que é interessante a gente puxar, assim, né? Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi, ainda comentando com a Paty durante essa semana, desculpa, o vídeo vai ficar grande, enfim, a gente vai fazendo alguns adendos, né? Mas comentando com a Paty que, no fim das contas, a gente reclama muito do trânsito, a gente reclama muito das pessoas no trânsito, né? Poxa, elas não seguem as regras, não sei o quê, e assim vai. E no fim das contas a gente vê que em Rio Preto, isso tem dados, né? Não sei o que estou tirando do nada, mas que é uma das regiões do interior do estado de São Paulo que menos tem seguido a questão da quarentena, né? Aí você fala, bom, então é um movimento generalizado, assim, não é a questão do trânsito, mas a questão da postura das pessoas e o modo como elas lidam com as regras, né? Quer dizer, mais um aprendizado que a gente pode tirar de uma situação como essa, onde a não realização das regras, né, o não cumprimento das regras, tende a ser um movimento meio que generalizado. Então, a nossa taxa de respeito à quarentena tem sido baixa, né? A nossa taxa de isolamento ela tem sido baixa. Mas, enfim, isso faz parte de um processo democrático, né? Isso faz parte da ideia de democracia e fica evidente a importância do indivíduo na objetivação da democracia, né? No momento em que ele passa a ver sentido naquelas ações, naquelas regras, etc., a tendência é ele seguir. Mas o que a gente tem visto é que, por mais que muitas vezes veja sentido naquelas regras, ele não segue. Vai entender, né? Esse é o ser humano. E é por isso que é tão difícil a gente entender ele, né? Por isso que a sociologia ela vai construir, elaborar uma série de instrumentos para a gente poder analisar a sociedade de maneira um pouco mais aperfeiçoada. Bom, gente, fazendo aí essa retomada, essas considerações, eu vou falar um pouco do que a gente falou um pouco na última aula, né? Pensando na questão da democracia no Brasil, a gente trabalhou bastante a questão dos partidos políticos. A gente viu que os partidos políticos eles vão surgir, né, a partir do momento em que grupos organizados começam a pressionar a política institucional para poder fazer parte do poder, para poder se posicionar e ter aquilo que eles acham que é o caminho a ser seguido, né? Ter o posicionamento deles considerado numa tomada de decisão coletiva. Beleza? E aí vai ter uma importância tanto eleitoral, né? Um partido político ele vai ajudar a estruturar e organizar a competição eleitoral, vai ajudar tanto no processo decisório também, né? Formulando e implementando políticas públicas, atuando tanto no executivo quanto no legislativo. A gente também trabalhou com a questão da genealogia dos partidos políticos no Brasil, inclusive eu enviei no último slide, né? Para vocês um link com essa genealogia, que eu acho que é muito importante. Não pensar também, né, que a política é feita simplesmente pelos partidos políticos, pelo contrário, a política institucionalizada ela recebe a influência de uma série de outros setores, e nesse sentido as empresas elas são bem, o setor comercial ele é bem presente, por exemplo, mas enfim, pensando nas empresas de modo geral, um exemplo claro disso é a presença, né, por exemplo, da pressão da CIP para a gente poder retomar ou flexibilizar um pouco a quarentena em Rio Preto.
Então essa associação dos comerciantes ela foi fundamental para poder exercer um poder aí frente à prefeitura de Rio Preto para poder flexibilizar a questão da quarentena. Quer dizer, é bom, ruim, etc. Eu deixo isso para vocês analisarem. Mas o fato é que não vai ser só o partido político que vai efetivamente influenciar as tomadas de decisão do executivo. Então a gente tem as empresas aí falando alto numa situação como essa. A questão das mídias, né, elas também são importantes nessas tomadas de decisão. Fica claro, ou imagino, espero que fique claro para vocês, se não está claro, imagino que vocês têm que se aprofundar um pouco nisso para se sensibilizar em relação ao que está acontecendo, mas fica claro como que no fim das contas as mídias também vão influenciar bastante na política institucional. É só você ver assim, qual é o posicionamento, eu perguntaria para vocês, né? Qual é o posicionamento da Globo em relação ao coronavírus? Qual é o posicionamento da Record? Qual é o posicionamento das rádios em relação ao coronavírus, em relação ao governo e etc. Vocês vão ver que não há uma mídia que ela é efetivamente neutra, né? A gente já viu isso daí com Weber, que a ideia da neutralidade em si ela não existe. A gente pode fazer um caminho para tentar alcançar uma suposta neutralidade, mas os elementos subjetivos, a tomada de posição entre ir por um caminho ou por outro, a gente acaba tomando no nosso cotidiano, e dentro do âmbito político não é diferente. Mesmo na ciência a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Não existe a neutralidade científica. Existe um movimento de tentar alcançar uma neutralidade, mas não a neutralidade em si. E aí a mídia, eu acho que ela deixa bem claro qual, dependendo da mídia que a gente está analisando, qual o caminho, né, que as pessoas consideram como o mais correto ou não, etc. Ainda pensando na história da democracia e pensando na influência que a democracia vai receber, a gente não pode esquecer que por mais que ela, ainda que ela seja nova, ela passou por alguns processos que fogem do espectro da democracia, como por exemplo a questão do Estado Novo, a questão da ditadura militar. E é bom a gente levar isso em consideração, essa juventude da nossa democracia, e pensar mesmo nos movimentos de hoje, assim, onde alguns vão defender a volta da ditadura militar. Então, dentro de vejam, fazendo um movimento de estranhamento, ou seja, como se eu não vivesse isso, estou tentando olhar como se nada tivesse acontecendo. Tentem ver esse movimento de, dentro de uma democracia, pessoas defendendo uma ditadura. Como que funciona isso? O que está na cabeça dessas pessoas, assim, né? O que elas estão pensando? O que elas querem com isso? E aí é importante a gente refletir sobre isso, assim, né? O que mobiliza essas pessoas? Então, não é no sentido de, ai, que horrível, ai, porra. Não, gente, não é esse o movimento. Esse é um movimento reflexivo, barra investigativo, assim. Porque a gente tem que entender isso. A gente tem que entender o que a nossa sociedade está dizendo. Ah, mas eu não vou virar sociólogo. Que bom, brincadeira. Mas não tem problema algum. Qualquer cidadão ele tem que ter, ainda mais com a formação que vocês estão tendo, ele tem que ter plenas condições de fazer análise de conjuntura. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero o desenvolvimento de uma análise crítica, uma possibilidade de uma análise de conjuntura, para vocês efetivamente conseguirem colocar para fora aquilo que vocês estão pensando, juntando os instrumentos que vocês têm à disposição de vocês, para poder fazer uma análise rica daquilo que está acontecendo. Enfim, uma coisa que fica claro dentro do espaço democrático é que justamente para a gente conseguir alcançar direitos, a tendência é a luta. Essa luta ela é com fogo, é com tiro, bala, soco, murro? Não necessariamente, mas é uma organização, uma mobilização da sociedade que muitas vezes vai demandar, vai exigir determinadas coisas para o próprio Estado ou para outras classes, etc. O fato é que as pessoas elas tendem a se organizar tentando caminhar no mesmo movimento para poder defender aí alguma coisa, uma causa comum entre elas. Beleza? Então a aula de hoje ela meio que dá continuidade à aula anterior, pensando justamente na centralidade da ação coletiva. Beleza? Então tá aqui os slides, enfim, aqui a gente está vendo algumas imagens, né, de mobilização, de repente uma greve, uma passeata, enfim, acho que isso é indiferente, mas a questão é a gente olhar para essa quantidade de pessoas na rua e pensar que, ao menos em teoria, elas estão lutando por uma causa em comum. Agora, se a gente fosse dar um zoom, né, nessas análises, se a gente fosse dar um zoom, isso aqui foi uma mobilização que teve em Rio Preto no ano passado, certo? Enfim, se a gente fosse dar um zoom
no que está acontecendo ali, a gente muito provavelmente veria o quê? Que isso é Weber, né? É sociologia. Se a gente pensar na ideia de ação social, pode ser que eu esteja ali naquele ato para pensar, pô, tem uma pessoa que vai lá que é legal, uma pessoa que eu tô afim, e aí ela vai lá, ela estará lá, então eu vou dar um jeito de aparecer também. Outra vai totalmente politizada, outra vai, os meus pais sempre vieram nesses atos, então eu vou também. Ou sei lá, cara, eu vou lá porque eu quero ver como é que é mesmo. Ou não, eu tenho um partido político, eu milito por ele, eu necessito, né, da minha presença ali, eu quero estar presente porque é isso que eu acredito, etc. Quer dizer, olhando de cima, parece um movimento só. Mas quando a gente chega um pouco mais próximo, a gente vai ver que muitas vezes essas pessoas elas estão seguindo diretrizes distintas, né? E o Weber, para falar sobre isso, ele vai usar o conceito, né, de ação social. Enfim, que vocês já viram, mas se vocês tiverem algum interesse, só me dá um toque, eu posso trabalhar isso com vocês novamente. Mas lembrando que ainda esse ano a gente vai ver a revisão, né? E na revisão a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do que o Weber pensa ou deixa de pensar. Mas só para vocês, no momento que olha uma coisa, como que dá para a gente puxar várias linhas, né, desse novelo e refletir sobre cada uma delas. Beleza? Enfim, contextualizando essa ideia de movimentos sociais e ação coletiva, né? Milhares de pessoas ocupando espaços públicos em diversos países e no Brasil a partir de sentimentos como indignação e esperança. Isso tem acontecido especialmente em países democráticos, né? Das pessoas irem às ruas para defender alguma coisa específica. China, Brasil, Estados Unidos, né? Então a gente relativiza essa dimensão de democracia, obviamente, quando a gente vai falar de China, mas se a gente pensar em Hong Kong, teve toda uma mobilização lá nos últimos meses, nos últimos anos, eu diria. Enfim, então todas essas tensões elas acabam aparecendo no momento em que a sociedade ou parte dela entende que ela pode ir para as ruas para demandar, para exigir, para correr atrás de alguns dos seus direitos, né? Então você vai ter isso daí a partir de passeata, greve, enfim, vai ter uma série de maneiras que você vai ter para poder se mobilizar em prol de um objetivo específico. Que é aquilo, né? A gente fala de um objetivo específico, mas muitas vezes se você pegar uma única pessoa dentro daquela massa, ela vai ter um interesse totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando disso? A gente não pode achar que o movimento de massa ele tem um movimento uníssono, né? Ele é uma coisa, um blocão que efetivamente todo mundo pensa igual. Pelo contrário, esse blocão ele é uma projeção, porque ali tem individualidades. E a individualidade nesse processo é fundamental. A gente não deixa, quando a gente vai participar de um movimento de massa, de ser a gente. Percebe? A dimensão de individualidade está ali presente também. E eu vou, enfim, retomar isso daí com vocês. Mas essas pessoas elas se unem pensando justamente em tentar transformar a realidade na qual elas estão inseridas, né? Ou então pode ser também um movimento para tentar manter as coisas como estão. Mas, enfim, de uma maneira ou de outra, seja para transformar ou para manter, essas pessoas elas acreditam que a partir da mobilização delas, as coisas podem, vamos dizer assim, que a ação delas dentro do espaço influencia. Entende? Um ato em prol, sei lá, marcha da maconha. Isso vai fazer diferença? Aquelas pessoas acreditam que sim. A marcha pela volta da ditadura militar. As pessoas acreditam que no momento que elas vão na rua, aquilo vai influenciar. Isso é importante, certo? A concepção de que o humano mobilizado ele tem condições de influenciar a própria realidade. Né? E o que une os indivíduos num ato ou os divide? Essa é uma questão, né? E isso, obviamente, eu vou deixar para vocês refletirem. O que eu quero pegar aqui com vocês? Esse livro Massa e Poder, do Elias Canet, é um livro que eu acho muitíssimo interessante. Ajuda a gente a pensar bastante nesses movimentos de massa. E, enfim, eu vou pegar uma parte aqui que vai falar justamente dos movimentos de massa, pensando no indivíduo dentro dos movimentos de massa. A massa assemelha-se sempre a uma cidade sitiada, mas duplamente sitiada. Quer dizer, uma cidade sitiada é aquela onde as pessoas estão cercadas, ninguém pode entrar, ninguém pode sair.
O inimigo encontra-se tanto diante de seus muros quanto nos porões. Ao longo da luta, ela atrai cada vez mais adeptos. Seus novos amigos reúnem-se diante de todos os portões e batem impetuosamente pedindo para entrar. Nos momentos favoráveis, seu pedido é atendido. Contudo, eles escalam os muros também. A cidade se enche mais e mais de combatentes, mas cada um deles traz consigo essa passagem. A cidade se enche mais e mais de combatentes, mas cada um desses combatentes, traz consigo seu pequeno e invisível traidor, que depressa se mete em algum porão. O sítio consiste no fato de se procurar interceptar os recém-chegados. Mas os inimigos, do lado de fora, os muros, são mais importantes do que os sitiados em seu interior. São os sitiadores que os constroem e elevam continuamente. Buscam subornar os recém-chegados e, quando já não podem mais detê-los, cuidam para que o pequeno traidor que os acompanha seja munido de suficiente hostilidade seu caminho rumo à cidade. O sentimento de perseguição da massa nada mais é do que esse sentimento de uma dupla ameaça. Os muros exteriores são estreitados progressivamente e os porões interiores cada vez mais minados. As ações do inimigo a trabalhar nos muros são mais abertas e visíveis, mais ocultas e dissimuladas nos porões. Quer dizer, cada um dos membros de uma tal massa abriga em si um pequeno traidor, que deseja comer, beber, amar e ter o seu sossego. Na medida em que se realiza tais atos, secundariamente, deles não fazendo grande alarde, deixam-no estar. Quer dizer, a galera vai pensando, mas aquele cara tá comendo mais do que eu, eu tô com mais fome que aquele cara. Quando você vai ver, não é só aquilo que está fora da massa que vai influenciar ela, no modo como ela vai agir, mas também as pessoas que estão dentro daquela massa, que por sua vez vão gerar uma série de tensões e que pode muitas vezes dissolver esse próprio movimento de massa. O Elias Canelli vai falar que, cara, muitas vezes o movimento de massa ele é implodido, vamos dizer assim. As pessoas, dadas as tensões internas desse movimento, né, eles acabam um brigando com o outro e aquilo se dissolve. Isso acontece bastante. Mesmo se você for pegar, né, já não é um movimento em si de massa, mas enfim, se você pega um partido político, muitas vezes ele vai se dissolver justamente por conta disso, ou vai surgir um outro movimento dentro daquele próprio movimento. Mas a ideia de olhar para o outro e falar, bom, esse outro é diferente de mim, seja porque ele come mais ou porque come menos, esse tipo de coisa vai ajudando a minar um movimento de massa. Enfim, eu coloquei outras questões, né? O que faz um protesto ou greve ser reprimida duramente pela polícia em várias partes do mundo? Além dos espaços públicos, quais são outros espaços onde os cidadãos podem expressar suas reivindicações perante o governo e a sociedade? São questões aí que eu deixo para vocês refletirem sobre, né? A sociologia, como vocês bem sabem, ela vai estudar os agrupamentos humanos no mais amplo sentido. E aqui a gente está vendo só mais um desses agrupamentos humanos, pensando justamente nas mobilizações sociais que os humanos eles podem construir, então, coletivamente. Certo? E eu já falei isso para vocês, que um dos elementos que vai caracterizar um movimento como esse vai ser justamente essa ideia de influenciar a sociedade fazendo algum tipo de intervenção nela. Como eu já falei também, as motivações elas podem ser variadas, ela pode influenciar a opinião das pessoas sobre assuntos problematizados, pressionar esferas de controle social, econômico e político. Elas podem durar mais ou menos no tempo, elas podem ter um grande número de pessoas ou não, elas podem ser local, elas podem ser movimentos globais, enfim, isso vai depender bastante e a gente tem que ter a sensibilidade de poder olhar e categorizar esses movimentos sociais sem com isso perder essa noção, né, de como eles se compõem, etc. Então, as ações políticas que se realizam fora do sistema político partidário, embora possa ser envolvido por membros dele, quer dizer, os movimentos sociais, eles não têm gente de partido? Tem, pode ter, mas em teoria ele se tipifica, ele se vê enquanto movimento que está para além de uma estrutura político-partidária. Aí pode ser mais estável ou não, enfim, tem toda essa tipificação que eu coloquei aqui para vocês nos slides, e que depois, se vocês sentirem necessidade, vocês podem, enfim, dar uma olhadinha. Pode assumir um caráter mais pacífico ou violento, os tamanhos são diversos,
como eu falei para vocês, a defesa pode ser, né, de um movimento mais no sentido global ou local. Se a gente pega no âmbito global, a gente vai ter, por exemplo, um movimento ambiental, né, o Greenpeace. Pode ser um processo revolucionário ou conservador. Os resultados, isso é muito comum, gente. Você começa uma greve ou uma mobilização pensando em A, você chega em B e acaba. Entende? Eu lembro que aconteceu em 2007, quando eu entrei na faculdade, as pessoas fizeram uma greve em decorrência o começo, né? Eles ocuparam a reitoria da Unicamp no momento em que um bloco da moradia estava com a estrutura abalada, o bloco da moradia da Unicamp, né? Então, quer dizer, as pessoas que não tinham grana, de repente, para morar em outros lugares, moravam na moradia. Pois bem, aí a galera correu atrás, conversar com a reitoria para conseguir lugar para essas pessoas ficarem, né, enquanto reformavam o bloco, não conseguiram. A galera falou, então tá bom, então a gente vai ocupar a reitoria da Unicamp. Foram ocupar a reitoria da Unicamp. Num dia, a causa, o movimento mobilizador, né, foi justamente essa questão do bloco B da moradia da Unicamp. No dia seguinte, já tinha contra os decretos do Serra, contra a Univesp, pela construção do pela construção do prédio de Geografia e Geologia. Quer dizer, as pautas elas foram se unificando. O resultado foi que a gente, na época, o pessoal conseguiu aí lidar com essa questão dos blocos, né? Não resolveu totalmente, mas uma série de outras demandas que apareceram no decorrer desse movimento não foi alcançado. Enfim, então, muitas vezes os resultados eles acabam sendo muito longe do esperado, às vezes dá certo, às vezes não dá, enfim. Mesma coisa quando a gente vê greve de trabalhadores, os caras estão lutando por 10% de aumento, consegue acaba a greve. Aí você fala, mas a coisa caminha num sentido tão diverso daquilo que foi proposto inicialmente? Sim, é isso que acaba acontecendo, sim. Enfim, é difícil, uma coisa que tem que ficar clara para vocês, é difícil as pessoas se mobilizarem. E é difícil você juntar tantas pessoas, como você no primeiro slide, em prol de um objetivo específico. E muitas vezes, como eu falei para vocês, as pessoas estão ali reunidas, mas cada um pensando numa coisa totalmente diferente. Isso vai fazer com que a gente tenha certa dificuldade de entender o movimento das massas. E para isso a gente vai chegar aí numa série de autores que vão tentar interpretar isso daí. Beleza, até aqui tudo certo. Você vai ter aí uma Constituição dos Estados Nacionais entre o século XV e XIX, certo? A partir daí, a galera começou o quê? A olhar, então, mais na direção do Estado e falar, cara, eu quero isso, quero aquilo e etc. Esses movimentos, né, eles vão ser reforçados, né, vão começar a acontecer com maior frequência, tanto por conta da uma alfabetização como da imprensa, né? Você consegue construir uma linha de comunicação entre essas pessoas a partir da linguagem, a partir da imprensa, a partir da linguagem escrita, né? A partir do processo de alfabetização, quer dizer, eu escrevo, você consegue entender e tudo mais, e também a difusão disso daí a partir da imprensa. Se num primeiro movimento você vai ter aí, nesse período, movimentos mais pacíficos, preferindo o diálogo e não a violência, lógico que isso vai ser muito diversificado, assim, muito diversificado mesmo. E o que eu tentei deixar claro para vocês nos slides anteriores. E aí, o que acontece? Você consegue a condição de cidadão, né? E quando você consegue alcançar esse patamar, você fala, bom, velho, uma das características, né, de ser um cidadão é eu consigo influenciar no ambiente no qual eu estou inserido. Certo? E esses movimentos sociais vão caminhar pensando nisso, vão caminhar tentando ampliar esse espaço onde o cidadão ele pode fazer sua intervenção. Então você vai ter uma série de lutas aí pelos direitos civis, pelos direitos políticos e pelos direitos sociais. Ficou claro até aqui? E é bom a gente levar em consideração o quê? Bom, mas não é todo lugar que as pessoas vão se mobilizar e que vai ter uma democracia sustentando esse tipo de manifestação política, né? Então isso também tem que ser levado em consideração, onde as manifestações muitas vezes elas podem começar de maneira pacífica e terminar aí com um show de horrores. Aí a gente vai ter, como eu falei para vocês, tentativas de analisar essas ações coletivas, né? No livro do Dicionário Política do Bobbio, eu peguei no verbete movimentos sociais
uma passagem que eu acho que vai ser interessante para a gente dar uma olhada, porque ele deixa bem claro que acaba sendo dois movimentos, só sintetizando. Assim, você vai ter os clássicos, né, que vão defender um movimento mais consciente das pessoas em relação a esses atos coletivos, certo? De um lado, e outros autores que não são os clássicos, mas enfim, que vão defender, ó, cara, na verdade, o movimento social é uma bagunça, esse movimento de massa é um negócio que a gente simplesmente não entende, é um caos, é uma bagunça, cada um vai para um lado. Quem tem a razão? Eu não sei, mas são possibilidades interpretativas, né, para a gente poder olhar esses movimentos sociais. Então eu vou ler aqui a passagem no verbete movimentos sociais. Esquematizando, podemos distinguir a existência de duas correntes na reflexão dos clássicos. De um lado estão os que, como Le Bon, Tarde e Ortega y Gasset, se preocupam com a irrupção das massas na cena política e veem nos comportamentos coletivos da multidão uma manifestação de irracionalidade, um rompimento perigoso da ordem existente. Antecipam, assim, os teóricos da sociedade de massa. De outro lado estão os que, como Marx, Durkheim e Weber, se bem que com alcance e implicações diversos, veem nos movimentos coletivos um modo peculiar de ação social, variavelmente inserida ou capaz de se inserir na estrutura global da sua reflexão, quer eles denotem transição para formas de solidariedade mais complexas, a transição do tradicionalismo para o tipo legal burocrático, quer o início da explosão revolucionária. Em todos esses autores, bem como naqueles que lhes haviam de seguir, existem alguns elementos comuns na análise dos comportamentos coletivos e dos movimentos sociais. O acento sobre a existência de tensões na sociedade, a identificação de uma mudança, a comprovação da passagem de um estágio de integração a outro através de transformações de algum modo induzidas pelos comportamentos coletivos. Mas é diversa a importância por eles atribuída aos componentes psicológicos em relação aos sociológicos, aos aspectos microsociais em relação aos macrosociais e, enfim, ao papel dos agentes em relação à dinâmica do sistema. Então, você vai ter uma série de leituras, uma série de possibilidades interpretativas em relação aos movimentos sociais. Mas se de um lado, né, você vai ter aí autores que vão dar um caráter mais racional, que vão tentar entender que a galera está pensando, está articulando bem todo esse movimento, você vai ter do outro a interpretação de que esses movimentos eles fazem parte aí de um movimento de massa que não estão pautados, por sua vez, na racionalidade. Certo? E se você for ver, sendo bem sincero, dá para você puxar tanto uma linha quanto outra para fazer análise dos movimentos sociais. Tem momentos em que você fala, meu, isso aqui tá uma bagunça. Como também tem momentos que você fala, cara, tá bem organizado. Gente, na verdade é um novelo muito denso, né, com linhas que você tem que puxar para tentar entender, compreender esses movimentos. Se vocês pegarem as manifestações de junho de 2013 e pegarem notícias da época, havia uma grande dificuldade para tentar entender o que estava acontecendo ali, certo? Ao passo que se você olha para o Marx, o movimento que ele defendia, ele falava, não, cara, a galera tem que se conscientizar, as pessoas elas têm que se conscientizar que elas estão sendo exploradas, para a partir daí fazer um movimento revolucionário e que então, por sua vez, vai quebrar a estrutura, o ambiente, né, capitalista de produção para poder instaurar uma nova forma de olhar o mundo. Beleza, gente? Eu espero que até aqui seja tranquilo. Enfim, peguei essas duas passagens, tanto do Elias como do Bobbio, para poder adensar aí o nosso debate sobre esse assunto. E, enfim, então vamos caminhar agora no sentido desse segundo movimento, né? A partir do Gabriel Tarde. O Tarde, na real, ele era quase um opositor aí ao pensamento do Durkheim. Ele também estava tentando desenvolver uma sociologia na época, mas, enfim, se vocês conhecem muito melhor o Durkheim do que o Tarde, é justamente porque nesse embate na construção do livro da história, Força de Expressão, o Durkheim ele teve maior sucesso, né? O Tarde ele é considerado um sociólogo e criminalista, e ele vai falar que as multidões não possuem opinião. Elas vão ser guiadas do quê? Pelo que os outros pensam e fazem. E isso ele vai tomar, é sempre importante quando a gente olha para essas pessoas, tomar o ponto de referência pelo qual elas olham, né? Então ele vai pegar as mobilizações da segunda metade do século XIX na Europa. E quando ele olhava para essas mobilizações, ele falava, essa galera não sabe o que está fazendo. Essa galera simplesmente age
sem levar em consideração uma dimensão racional, etc, etc. Eles vão pelo impulso, eles não possuem uma opinião própria, são conduzidos, são massa de manobra. Percebe? Existe ainda a ideia de massa de manobra hoje? Certamente. Certamente. Então, essa que é a grande sacada do rolê, assim, é você conseguir olhar as coisas sem ser a partir de uma perspectiva só. É saber que existem várias possibilidades interpretativas para um mesmo movimento. Aí você vai ter também aí o Ortega y Gasset, que inclusive no dicionário de política do Bob foi mencionado, né? Para o Ortega y Gasset, eu sempre achei, né? Eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez esse nome, né, Ortega y Gasset, eu jurava que eram duas pessoas escrevendo junto, mas é um só, tá vendo? O cara é um filósofo, né, e ele vai falar que as massas seriam um retrocesso. Então a organização social por pequenos grupos possibilitaria um equilíbrio. Então ele fala assim, no momento que você tem grupos pequenos, você consegue estabelecer um equilíbrio, um bom senso e um respeito. Agora, quando você trabalha com a ideia de massa, muitas pessoas juntas ali ao mesmo tempo, em teoria caminhando no mesmo sentido, ele fala que existe aí um processo de deterioração social. Então ele vai fazer o quê? Ele vai propor a elevação cultural dos indivíduos para que eles deixem de ser vulgares e passem a ocupar suas vidas sem serem dirigidos e forçados por instâncias superiores. Isso parece, nossa, então o cara é contra as massas? Cara, ele está tentando fazer um movimento onde o indivíduo ele não siga as coisas simplesmente porque disseram para ele. Se vocês pegam o nosso cotidiano hoje, isso acontece? As pessoas simplesmente fazerem as coisas porque outras falaram que tem que ser daquele jeito? Sim, sim. O que a gente tenta fazer nas aulas, o que a gente tenta construir aqui coletivamente, é justamente esse processo onde vocês possam olhar para a realidade de vocês e escolher. Se vocês me perguntarem assim, Rafael, qual que é o seu objetivo em sala? Cara, dá para falar sobre uma série de coisas, mas assim, para mim a central é que você apresentar um leque de possibilidade para vocês, né, no que diz respeito a questões teóricas, interpretativas, etc. Apresentar um leque para que a partir disso vocês tenham condições de escolha efetiva. Então não é caminhar por esse sentido ou outro, não. Eu pego essa série de autores aí justamente para que vocês possam olhar e falar, qual que me identifico mais, qual que parece que faz mais sentido. Isso cabe a vocês. E sempre, gente, levar em consideração o contexto do qual ele está falando. Isso também é crucial. Então ele vai fazer a defesa de um perspectivismo, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não me salvo. Então eu tenho que levar em consideração aquilo que eu sou e o ambiente do qual eu faço parte, para a partir disso realizar alguma coisa. Porque vocês vão ver muitas massas de manobras, né? Pessoas que de repente estão lutando por algo que não condiz com a própria realidade delas. Aí vai falar, cara, isso é deterioração social. Certo? Ele vai falar, não existem verdades eternas absolutas, mas perspectivas sobre a verdade, o que não nos pode levar a um relativismo. O que eu quero dizer com isso? É aquele debate sobre a pós-verdade, né? Do tipo, você tem a sua experiência, a sua vivência, etc. Ela é melhor ou pior que a dos outros? Não. Mas eu também não posso chegar num ponto em que falar, eu tenho a minha verdade, você tem a sua e a gente não precisa conversar. As coisas não funcionam desse jeito. Aí a gente cai num relativismo ou nessa ideia da pós-verdade, como cada um tem sua verdade, a gente não discute mais. Não. O mundo ele é bem mais complexo do que isso, né? Não adianta eu olhar para as coisas e achar que as coisas funcionam do jeito que eu penso que elas têm que funcionar. Por exemplo, eu quero comer de graça para sempre. Porque é assim que eu acho que a comida tem que ser de graça. E aí? É o suficiente? Vou fazer o que? Eu vou roubar? Percebe? Esse que é o problema, assim, né? A gente está no mundo também. A gente tem a nossa vivência, a gente tem nossas experiências, mas elas estão conectadas com o mundo. Então, a gente não pode... Cada um tem sua verdade, cada um pensa que... Não. Cada um tem a sua visão em relação ao mundo, mas essa visão ela faz parte de um contexto específico. Aí, né, tanto Ortega quanto o Gasset, tá vendo? Falei que são dois. Tanto Gabriel Tarde quanto Ortega e Gasset, eles acreditam que as massas seriam facilmente manipuláveis. Vocês acham que faz sentido isso ou não? Essa vai ficar como uma atividade para vocês, enfim, no final dos slides eu coloco a atividade certinho, no arquivo que eu mandei para vocês também tem lá as atividades certinho, mas enfim, é isso, né? As massas elas são facilmente manipuláveis ou não?
Pensem sobre isso. Depois vocês respondem e me enviam, beleza? Aí aqui pensando em outras análises sociológicas, né, para a gente pensar nessas ações coletivas. Você vai ter a Escola de Chicago, que eles vão tentar entender os movimentos, os fenômenos urbanos. A Escola de Chicago é tradicionalmente conhecida por conta disso. Entre um dos grandes nomes da Escola de Chicago tem o Herbert Blumer. O que ele vai falar? Ele vai tentar apontar o caráter irracional das manifestações que ocorriam em grandes cidades dos Estados Unidos, como o linchamento. Veja, se o cara está olhando o linchamento, ele vai falar, não, isso é totalmente irracional, as pessoas... Não, ele vai falar, cara, isso aqui é irracional pra caramba. Isso não tem nada a ver. As pessoas não pensam, simplesmente vão lá e agem. E vejam vocês, infelizmente, a questão do linchamento é um debate contemporâneo, que acontece no Brasil, inclusive. Nos últimos anos isso foi apresentado, mas certamente não deixou de acontecer. É só vocês procurarem na internet questão de linchamento que vocês vão encontrar uma série de referências, infelizmente. Certo? Mas aí o que acontece, né? Ele entendia as manifestações enquanto insatisfação e desejo de constituir uma nova ordem de vida. Veja que ele está pegando um movimento específico, né? Ele está tentando olhar, olha, as instituições estão funcionando, as pessoas estão indo na rua, fazendo justiça com as próprias mãos. Então quer dizer que ele está tentando mostrar que há ali, naquele movimento, uma insatisfação e desejo de constituir uma nova ordem de vida, mas que muitas vezes não consegue se expressar de uma maneira um pouco mais formal e etc. E aí você vai ter também, né, a escola de Frankfurt, o Adorno, o rapaz está com cara de assustado aqui, né? Mas enfim, todo pimpão. O Adorno ele vai ver nas mobilizações sociais as emoções coletivas. Então, numa sociedade capitalista, onde reina o individualismo e o consumismo, as mobilizações não teriam condições de refletir o bem comum, sendo então uma manifestação de irracionalidade coletiva. Por que ele pensa desse jeito? O que ele está pegando como referência para poder olhar as manifestações sociais, os movimentos coletivos e dizer que na verdade aí tem uma base na irracionalidade, uma irracionalidade coletiva? Ele está tentando justificar o apoio massivo dos regimes totalitários. Vocês entendem assim? Então quer dizer, o cara olha para um movimento específico e fala, pô, como é que todo mundo está seguindo o fascismo? O que tem na cabeça dessa galera? Ah, não tem, movimento de irracionalidade. Ou por que a galera está seguindo Hitler? Movimento de irracionalidade. Então, ele, naquele contexto específico, ele vai tentar associar, então, vai justificar o que estava acontecendo na época a partir disso daí. Mas dá para a gente circunscrever e dizer que todos os movimentos são irracionais? Dependendo do autor, a gente pode dizer que sim, dependendo do autor, a gente pode dizer que não. Né? Porque o movimento aí que vai tentar fazer um Marx é justamente de conscientizar as pessoas, a população em relação ao que está acontecendo, para a partir disso daí elas se mobilizarem, transformarem e construir um processo revolucionário. Ou seja, transformar toda a base da sociedade para construir uma nova ali no seu lugar. Beleza, galera? E aí a gente tem aqui, por último, mas não menos importante, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui essa questão, né? Mas o que une os indivíduos num ato? Isso é que eu já tinha jogado para vocês no decorrer da aula. O que faz um protesto ou greve ser reprimido duramente pela polícia em várias partes do mundo? Também coloquei essa questão. E as demais também, né? Além dos espaços públicos, quais são outros espaços onde os cidadãos podem expressar suas reivindicações perante o governo e a sociedade? Segundo o entendimento, né, de Gabriel Tarde e Ortega y Gasset, de que as massas seriam facilmente manipuláveis, para vocês, isso faz sentido? Não faz? E argumenta. Aí, e as atividades do capítulo 15, exercícios 1 a 4. Isso aqui, gente, é bem tranquilo. Eu realmente quero que vocês façam esse movimento reflexivo aqui, que eu acho que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo na nossa realidade. Por quê? Porque ultimamente a gente tem visto bastante mobilização, inclusive há pouco tempo, né, o pessoal se organizando para poder voltar, para poder acabar, ou melhor dizendo, flexibilizar a quarentena em Rio Preto. O que mobiliza essa galera? A gente pode dizer que isso daí é um movimento de massa, a gente pode dizer que esse movimento de massa ele é irracional, ele é racional, como funciona, como não funciona, entende? Então, se apropriem desse conhecimento, pensando não só no vestibular, mas também na formação de vocês enquanto cidadãos críticos, para poder aí analisar com mais profundidade a realidade de vocês. Beleza, gente? Tranquilo?
Espero que sim. E, meu, qualquer dia a gente podia marcar uma videochamada aí pra conversar de boa, né? Sessão de terapia, todo mundo se reúne, a gente conversa, todo mundo tomando refrigerante ou suco, e a gente conversa de boa aí sobre qualquer assunto. Saudade de vocês, galera. Tem uma série de notícias aí que eu gostaria de contar, notícias boas, contar pessoalmente aí. Espero que essa quarentena termine o quanto antes. E imagino que para a gente acabar com ela o quanto antes, a gente tem que respeitar ela o máximo possível, né? A questão do isolamento. E aí a gente volta felizes e saudáveis para a gente se ver e conversar bastante. Beleza, gente? Galera, excelente semana para vocês, que vocês possam descansar, mas também refletir bastante sobre o que está acontecendo. Tem aí esse conjunto de atividades que vocês não vão gastar muito tempo para fazer. Eu espero que vocês façam esse movimento aí em grupos, né? Por quê? Porque daí vocês têm um espaço para poder debater, para poder discutir, para poder refletir junto com outras pessoas sobre o que está acontecendo na nossa realidade. Beleza, gente? Ó, qualquer dúvida, eu já falei isso, mas eu repito, dá um toque. E saudade de vocês. Beijão para todo mundo.